Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ministério Público em Ação, um programa produzido pelo Ministério Público do Tocantins em parceria com a TV Assembleia. Nesta edição você conhecerá algumas promotorias de justiça localizadas na região norte do estado e seus canais de comunicação. Vamos saber como se configura o crime de feminicídio no quadro Com a Palavra, o Promotor de Justiça. Você confere também as principais notícias da atuação ministerial na defesa dos direitos da sociedade. A promotora de justiça Isabelle Figueiredo conversa com a ouvidora do Ministério Público do Tocantins, procuradora de justiça Leila da Costa Vilela Magalhães. Fique ligado, pois o Ministério Público em Ação está entrando no ar. Ministério Público. Talvez você nunca tenha precisado, mas quem já precisou sabe o quanto ele é importante. O Ministério Público é o fiscal da lei. Isso significa que ele tem a obrigação de garantir que a lei seja cumprida. E promover a justiça. Para isso é formado por promotores e procuradores de justiça. O promotor não é só aquele que acusa no tribunal. Ele faz muito mais por você e pela sua comunidade. Fiscalizando a saúde, o meio ambiente, protegendo os direitos humanos, a infância, a juventude, combatendo a corrupção e a violência contra a mulher. E faz isso com muita independência, porque não faz parte do Poder Judiciário nem do governo. O patrão do Ministério Público é você. E todo o serviço é grátis, é só procurar. Saiba mais no site mpto.mp.br. Talvez você esteja precisando e nem sabe. No quadro MP Entrevista, conheceremos um pouco mais sobre o funcionamento do Ministério Público e seus canais de comunicação com a sociedade. A promotora de justiça Isabelle Figueiredo conversa com a procuradora de justiça Leila da Costa Vilela Magalhães, que também é ouvidora do Ministério Público do Tocantins. Confira. Olá, eu sou Isabelle Figueiredo, promotora de justiça no estado do Tocantins, e hoje nós vamos tratar sobre a função do Ministério Público na defesa da sociedade. Recebemos nesse programa de estreia com muita honra a procuradora de justiça e ouvidora do Ministério Público, doutora Leila Vilela. Doutora Leila, seja muito bem-vinda, uma satisfação recebê-la aqui nesse programa de estreia. Eu que agradeço a oportunidade, porque falar do Ministério Público é falar um pouco da minha vida. Então, estou aqui com muito prazer. Doutora Leila, e para essa primeira pergunta, eu queria ouvir da senhora o que é o Ministério Público. O Ministério Público é um órgão que tem previsão na Constituição Federal e a sua atuação primordial é na defesa dos direitos do cidadão, seja na área criminal, da improbidade administrativa, dos direitos e garantias na defesa da educação, da saúde e da segurança pública e também daqueles direitos de adolescentes, crianças e pessoas que por qualquer motivo perderam o discernimento, estão em situação de vulnerabilidade. Então, o Ministério Público tem uma gama de atuação muito grande em prol da sociedade. Realmente, a senhora enumerou várias coisas aí me vem aqui uma dúvida que muitas vezes o cidadão tem, que é saber, o Ministério Público, ele integra algum poder, ele faz parte do Poder Judiciário, do Legislativo, do Executivo, ele está aonde dentro do Estado? O Ministério Público é um órgão independente. Para exercer suas funções, os promotores e procuradores não têm submissão a nenhum outro órgão. Por quê? A única atenção que o Ministério Público e seus membros devem ter é com o cumprimento da lei. Então, doutora Leila, o Ministério Público não está submetido a nenhum dos poderes da República, é isso? Sim, o Ministério Público é totalmente independente. Os promotores e procuradores, como eu já disse, para o seu entendimento jurídico, eles são livres. Se acaso houver alguma situação que não for acolhido o pedido do promotor ou do procurador, ele deve recorrer, que é o que está previsto na lei. Doutora Leila, e quem faz parte do Ministério Público? Quem são os membros do Ministério Público? Como se entra na carreira?
Os membros do Ministério Público são os promotores e procuradores de justiça, que atuam perante os juízes na primeira instância e os desembargadores na segunda instância, respectivamente. Os promotores e procuradores e os membros são bacharéis em direito e devem submeter-se a concurso público. Então, eles precisam fazer concurso público de provas e títulos para ingressar na carreira, é isso? Sim, eles estão sujeitos à aprovação em concurso público e toda a carreira tem previsão legal de remoção e promoção. Mas é possível que o Ministério Público atue na defesa de uma única pessoa? Sim, é possível. Nos direitos indisponíveis. Aquilo que eu disse sobre constitucionalmente a dignidade da pessoa humana, por exemplo, o direito à educação, o direito à saúde, a questão do respeito à liberdade de escolha, opção de sexo, raça, culto, todas essas também o Ministério Público está apto a representar estas pessoas. Então, essas pessoas podem procurar diretamente o Ministério Público? Sim, dependendo da feição do caso, ele terá uma natureza criminal ou então poderá ter também a feição civil na questão da indenização. Doutora Leila, e as vítimas de crimes? Elas podem ir ao Ministério Público buscar algum auxílio? Na verdade, elas devem ir. Geralmente, quando se é vítima de crime, primeiro inicia-se na delegacia de polícia, mas nada impede que busque a celeridade de todo um processo no Ministério Público. Por quê? Porque nas ações penais o Ministério Público representa a sociedade, mas também e acima de tudo o direito das vítimas ou de seus familiares, se for o caso de homicídio por acaso, né? Então, busca a verdadeira justiça em nome dos familiares da vítima ou da própria vítima. Então, o promotor e o procurador de justiça, eles são responsáveis por esse atendimento direto a essas vítimas, no auxílio delas de reparação de justiça. É isso, doutora? Sim. Inclusive, com a palavra reparação, nós devemos também atender que não só buscando a criminalização do indivíduo que cometeu o ilícito, a prática criminal, mas sim também a reparação do dano é possível na ação penal. Então, é um aspecto muito interessante para que se divulgue. Doutora Leila, a senhora também é ouvidora aqui no Ministério Público do Estado do Tocantins e deve receber muitas demandas da sociedade. Quais são aquelas mais recorrentes, as que mais chegam à ouvidoria? Ainda são as demandas relativas à corrupção nos municípios, no Estado. O cidadão traz essa notícia de nepotismo, de desvio da administração pública em licitações, em contratações irregulares, são ainda o maior número de demandas. Doutora, e o MP Entrevista tem um quadro que ouve perguntas do cidadão. Chegou uma pergunta para a senhora. Vamos ouvir. Meu nome é Luciene Martins, sou funcionária pública, estudante de Direito e gostaria de saber, ao procurar a ouvidoria, o cidadão deve juntar provas? E como deve ser essa fundamentação? O cidadão, quando busca a ouvidoria, ele deve primeiro relatar um fato certo e trazer os elementos probatórios, indicar ou já juntar esses elementos probatórios. Porque não há como ser admitida uma denúncia, digamos, uma manifestação completamente sem um lastro probatório. Doutora, e o cidadão precisa se identificar quando ele faz essa comunicação à ouvidoria? Em alguns casos é necessário a identificação. Aí, se ele acaso tiver medo de represálias, nós podemos guardar o sigilo desta identificação. E, na maioria das vezes, não há identificação, é anônimo. Entretanto, a pessoa, como disse, tem que acompanhar o protocolo, porque muitas das vezes é necessário ter mais elementos para levar adiante o trabalho ministerial.
Então, caso ele queira se manter em sigilo, isso é possível? Sim, ele se identifica, mas não será vazado o seu nome e seus dados pessoais a ninguém. Esses dados serão guardados pelo Ministério Público. Doutora Leila, com a pandemia, o atendimento presencial do Ministério Público ficou prejudicado. A ouvidoria criou novos canais de atendimento ao cidadão. Que novos canais são esses? Como o cidadão pode chegar ao Ministério Público neste período pandêmico? Com a pandemia, nós tivemos que repensar esse atendimento. Não poderia o Ministério Público fechar os olhos para um momento de grande precisão do cidadão. Então, nós criamos um número de telefone 127, fácil de ser gravado, e também o atendimento via WhatsApp. Continuou-se com os atendimentos via telefones fixos e também por registro no próprio site e e-mail. Nós destacamos o número de telefone 127 de fácil acesso ao público, por ser fácil lembrar e também porque é gratuito. E encerramos o nosso programa de estreia de hoje com a presença aqui da doutora Leila Vilela. Doutora, uma satisfação enorme tê-la nessa cadeira no nosso programa de estreia. Dizer que qualquer problema, qualquer violação de direito deve ser procurado o Ministério Público. Procure a Promotoria de Justiça da sua comarca ou acesse através do 127 a ouvidoria do Ministério Público ou o site do Ministério Público do Estado do Tocantins, www.mpto.mp.br. O quadro Com a Palavra, o Promotor de Justiça trará sempre um membro do Ministério Público para tirar dúvidas sobre os direitos do cidadão. Hoje, o promotor de justiça Rogério Rodrigo Ferreira Mota explica o que caracteriza o crime de feminicídio. Confira. Por força da entrada em vigor da Lei nº 13.104 de 2015, o crime de homicídio, já previsto na legislação penal, passou a contar com uma nova qualificadora, o feminicídio. O feminicídio, na verdade, é aquele homicídio cometido por razões de sexo feminino. Razões de sexo feminino, nos termos da lei, é aquele crime cometido em contexto de violência doméstica ou por menosprezo e discriminação à condição de pessoa do sexo feminino. Nesses casos, a pena, que é de 6 a 20 anos no caso de homicídio simples, passa a ser de 12 a 30 anos. Você sabia que o Ministério Público está presente nos 139 municípios do estado? Hoje, no quadro Aqui Tem MP, você conhece 3 unidades do Ministério Público localizadas na região do Bico do Papagaio. A comarca de Araguatins conta com 3 promotorias de justiça instaladas e atende uma população de cerca de 51 mil habitantes, incluindo os municípios de Buriti do Tocantins e São Bento do Tocantins. E também abriga a Promotoria de Justiça Regional Ambiental do Bico do Papagaio. A comarca de Augustinópolis abrange as cidades de Carrasco Bonito, Esperantina, Praia Norte, Sampaio e São Sebastião do Tocantins, totalizando quase 50 mil cidadãos. A Promotoria de Justiça de Itaguatins está localizada no centro da cidade. Integram a comarca os municípios de Axixá do Tocantins, Maurilândia do Tocantins, São Miguel do Tocantins e Sítio Novo do Tocantins. São mais de 41 mil cidadãos atendidos pelo Ministério Público do Tocantins. Hora de conferir as notícias sobre as recentes atuações do Ministério Público do Tocantins em favor dos interesses da sociedade tocantinense. Em Palmas, a promotora de justiça Kátia Chaves Galieta se reuniu com peritos do Instituto de Criminalística para discutir estratégias de atuação referentes aos loteamentos clandestinos da capital. Pelo menos 120 procedimentos foram instaurados para apurar se há existência de ilegalidade do parcelamento do solo e dependem de perícia técnica.
O Ministério Público, por meio das promotorias de justiça com atuação na defesa da saúde em diversas comarcas, tem emitido recomendações aos municípios para que adotem medidas preventivas, a fim de evitar a aplicação de dose adicional da vacina contra a Covid-19 em pacientes já imunizados. A intenção é impedir que usuários se aproveitem da fragilidade das metodologias de vacinação para receber uma terceira dose do imunizante. Os promotores de justiça Caleb Melo e Cristina Seuser acompanharam a soltura de mais de 20 mil alevinos dos rios Araguaia, lagos e represas da região de Arapoema e Pau d'Arco. A ação é do projeto Repovoamento Incentivado, que tem apoio do Ministério Público do Tocantins, que destinou recursos oriundos de acordos de não persecução penal para a aquisição dos filhotes de peixe das espécies de pirarucu, pintados, piaus, caranha e tambaqui. O Ministério Público do Tocantins realizou no último dia 13 de julho inspeção técnica nos municípios de Gurupi, Aliança do Tocantins, Crixás do Tocantins e do Heré, para verificar as condições do armazenamento de vacinas e da execução da política de imunização contra a Covid-19. Em cada cidade foi visitado o local de armazenamento e verificadas as condições de segurança, refrigeração, transporte, distribuição, quantidade e qualificação de profissionais, número de doses recebidas e aplicadas e possíveis problemas ocorridos na vacinação. Chegamos ao fim do primeiro programa Ministério Público em Ação. A gente volta em breve com mais informação para você. Siga o perfil @MPE Tocantins nas redes sociais. Até logo!